Meu nome é Lúcia Regina de Las Casas e eu lecionei no Departamento de Filosofia entre os anos de 1978 e 1997. Eu era secundarista no Colégio Estadual Central, no bairro Santo Antônio, e a Faculdade de Filosofia era lá perto, na Rua Carangola. E era muito comum que nós, ao prepararmos para o Colégio Estadual seminários, trabalhos em grupo, tudo, nós usássemos a biblioteca da Faculdade de Filosofia, na Rua Carangola, né? Da Fafiche. E lá a biblioteca era um local onde você, enfim, era um ponto de encontro muito interessante, havia inclusive locais para você poder conversar. E o próprio ambiente da Fafiche existia uma socialização muito grande e muito atraente. Você encontrava pessoas da população, da comunidade extra-universitária, e esse ambiente, então, essa porosidade, era uma coisa muito interessante para quem era adolescente, tinha 14, 15 anos. Então a gente vivia lá. O pessoal do colégio estadual. Muitos, inclusive nós tínhamos professores no colégio estadual, vários deles davam aula na faculdade de filosofia também. E isso também nos fez a ponte. E, enfim, então a partir desse primeiro contato, eu fui me sensibilizando, vamos dizer assim, para a área de ciências humanas. E havia também, é claro, a situação política. Nós estávamos em plena ditadura militar e, por isso, também a Fafiche da Rua Carangola era tão atraente, porque havia uma vida política muito forte que não discriminava ninguém. Você cruzava com todos os tipos de pessoas, sempre havia eventos. Para você ter uma ideia, houve uma época em que houve um curso noturno formado pelos alunos e rodou durante vários meses. E aí, quando você ainda era secundarista, você já participava de alguma forma da vida política? Claro, claro. Eu estava nesse curso noturno, por exemplo. Os assuntos eram materialismo dialético. Mas, assim, foi muito interessante, porque eram os estudantes do diretório acadêmico ou os estudantes dos cursos regulares que estavam dando aula lá nos porões da Fafiche, vamos dizer assim, né? A gente sentava no chão mesmo, de carteira nem nada, para quem tivesse interesse, qualquer pessoa da comunidade. E, assim, era uma coisa, inclusive, assim, para você ter ideia como que a comunidade frequentava, tinha uma obra e o restaurante da Fafiche, que era o restaurante do DA, ele não discriminava ninguém. Então, muitas vezes, havia na fila pedreiros e pintores que estavam trabalhando nas obras. E eu me lembro que eu me lembro do pedreiro, do pintor com aquele chapéuzinho de jornal, ele pegando 5 bifes e juntou eles assim com um garfo, e aí na mesma hora todo mundo entendia que porque ele tinha pego 5, então a gente não pegaria o bife, que é para ele poder comer. Pra você ter ideia, até os trabalhadores das construções frequentavam o ambiente da Carangola. E aí você se formou depois na faculdade em psicologia, né? Formei-me em psicologia. Como é que foi essa transição da psicologia para a filosofia? Eu já tinha feito, antes de fazer o concurso, em 1978, eu já lecionava na Universidade de Newton Paiva. Então, assim, eu já tinha, e experiência da aula eu tinha desde muito, muito nova, né? Então, lá nós ficamos sabendo do concurso e estava havendo uma expansão muito grande de diversos departamentos da
Fafiche. Então, porque estava acontecendo a instalação do ciclo básico de ciências sociais. Então, assim, era muito aluno e precisavam de ser contratados muitos professores, né? Então, eu me inscrevi. Agora, eu já frequentava, antes do concurso, eu já estava frequentando aulas no departamento de filosofia. Eu frequentava aulas do mestrado. Eu não tirei o título, mas eu fiz o curso, as aulas. Então, assim, tudo isso foi convergindo, né, para que eu terminasse, mesmo tendo feito o concurso, tendo feito a graduação em psicologia, tudo isso contribuiu para que meu interesse fosse convergindo para filosofia. E nesses cursos, assim, você lembra quais foram, assim, seus professores, quais foram os mestres que mais te marcou? Eu diria que eu compartilho mestres com muitos outros colegas, professores de departamento, porque eles eram realmente mestres, guias, né? Eu só ouvi histórias sobre o professor Veloso, por exemplo, que foi um grande mestre, mas eu e vários colegas, porque era muito comum que professores assistissem a aula desses mestres. As aulas deles eram disputadíssimas. Aulas com o Padre Vaz, por exemplo, aulas com o professor Francisco Bicalho, o grande chefe do Vem Branca, aulas com a professora Sônia Viegas. As aulas da Sonia, as carteiras saíam pelo corredor afora, porque não cabia gente. E ela, inclusive, compartilhou a sua morte conosco. Foi uma experiência, assim, incrível isso, sabe? Ela morreu novíssima, aos 44 anos. E outros, eu encontrei também no departamento de filosofia também, tinha sido feito curso de psicologia, meu marido, Carlos Roberto Dravin, e outra pessoa que eu ainda frequento e que foi, com essa pessoa eu nunca perdi contato, foi o professor Emílio Rezende, que hoje trabalha com yoga, meditação, faz uma série de cursos e continua sendo um mestre para muitas pessoas. E você falou da Sônia Viegas, você era mais próxima dela? De quem? Da Sônia Viegas. Olha, a Soninha fazia um sucesso imenso, porque ela trabalhava muito com arte. Ela fazia parte, por exemplo, ela montava muita atividade de extensão. Então, por exemplo, cinema comentado. Então, ela ia para e eu adoro cinema também, né? Então, eram feitas sessões de cinema numa casa de cinema da cidade e após o cinema, ela discutia com a plateia. E assim, muitas vezes a discussão durava muito mais que a própria sessão de cinema, sabe? E ela publicou, inclusive, eu tenho esses textos publicados, né? Então, assim, ela se interessava muito por arte, né? E tinha essa vida também, assim, ela participava de muitos eventos. Então, e quando ela soube, né, que ela estava com câncer, infelizmente não tinha mais possibilidade de cura, ela, de uma forma muito corajosa, como ela sempre foi, ela continuou dando aula e compartilhando com todas as pessoas a morte. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma pergunta para ela: Soninha, o que vem primeiro? O amor ou a morte? Era assim que a conversa era, sabe? Ela realmente compartilhou. Foi das coisas assim que mais me marcaram em termos de experiência de vida, foi eu ter podido, como tantas outras pessoas, pudemos compartilhar a morte de uma pessoa tão especial.
Ela respondeu essa pergunta? Ela o quê? Ela respondeu essa pergunta? Ah, pois é, ela respondeu essa pergunta de uma forma linda, falando que você só pode ter uma boa morte, ou seja, conviver com a morte dia a dia e, portanto, ter a melhor das vidas, a vida onde existe mais amor, quando você aceita a ideia da morte, quando você não nega isso de forma nenhuma. E que só existe amor, portanto, quando você aceita plenamente a morte e a precariedade da vida, e você dá valor a tudo, e principalmente a intimidade, por exemplo. Né? E aqueles grandes professores Padre Ricardo, esses nomes famosos, como que eram as aulas dele? Como que era concorridíssimas também. As aulas eram concorridíssimas. Padre Vaz foi um formador de praticamente todos os professores, todo mundo, e ele tinha uma paciência imensa, imensa. Ele nos recusava a ter conversa. Ele, inclusive, por exemplo, ajudou a Soninha enormemente. A Soninha era apaixonada por ele. E ele ajudou a Soninha já hospitalizada, e ele ficava. Eles tinham conversas de horas. Ela moribunda já. Sabe? Ele era uma pessoa generosíssima. E ele era cultíssimo, cultíssimo. Né? Então, assim, ele estava dando aula, enquanto houvesse algum espaço no ambiente, tinha gente chegando para assistir às aulas. As aulas da Soninha é a mesma coisa. Enquanto houvesse espaço, e assim, eles não tinham esse negócio de chamada, não era assim, tem a oportunidade, estão dando aula. Aí você aparecia lá, sabe? E aí você como professora, quando estava começando na sua carreira e tal, como que era o perfil do departamento da filosofia agora já com você como professora? Integrante, né? Integrante do departamento. Éramos inicialmente 28 professores, apenas 4 mulheres. Uhum. E o machismo era alguma coisa bastante palpável. Uhum. Isso era muito... A gente percebia isso com muita clareza. E, embora eu, particularmente, não sofresse muito isso, eu acho que por causa da experiência do colégio estadual e da Fafiche, na Rua Carangola, porque ninguém se perguntava, isso era década de início, 68 até 71, né, mais ou menos. Ninguém se perguntava lá se você era homem, mulher, que gênero. Você simplesmente transitava, e a vida política era muito ativa, tanto no colégio estadual quanto na Fafiche. Então, assim, era um ambiente onde você não percebia, não vivia nenhum tipo de discriminação. Então, assim, me chamou muita atenção quando eu percebi que havia discriminação. Mas, como eu gosto de falar, e como, digamos, o pessoal do departamento de filosofia era composto por pessoas muito singulares, muito pouco comuns, então, por exemplo, reuniões que podiam durar 14 horas, né? Então, a gente também chegava depois de algumas horas de reunião, algumas entravam em surto, então assim, você acabava, havia terapia, estava acontecendo junto da discussão e tal. Então, assim, a gente transitava de uma experiência para outra, assim, sem maiores dificuldades. Então, e tinha uma outra coisa, a gente trabalhava muito, muito mesmo. A experiência do ciclo básico é uma experiência de ensino em massa mesmo, turmas gigantescas. Você dava aula de manhã, de tarde e de noite, sabe? Eu ficava o dia inteirinho dando aula. Então, não havia muito assim, lugar para você, você sofrer a discriminação. Mas a gente percebia, claro. Então, de certa forma, essa foi uma experiência, de fato,
você ser mulher marcava a sua experiência como professora? Sim, sim, sem dúvida. Eu tenho um exemplo bem concreto. Eu trabalhava muito com extensão. E aí, no relatório anual, que o departamento todo tinha de fazer, então todos os professores tinham de trazer suas contribuições, que tinha artigos publicados, etc. O departamento tinha 28 pessoas, tinha 3 atividades de extensão, e eu tinha 15 ou 16. Aí, simplesmente, cortaram minhas atividades. Porque não, ia ficar assim, muito desequilibrado, e afinal, o departamento de filosofia não trabalhava com extensão. Eu falei assim, gente, mas eu tenho 16 atividades de extensão, são cursos, e não entrou no relatório. Eu acho que isso é uma coisa que não aconteceria, por exemplo, com o Carlos Roberto Dravin, meu marido. Dificilmente. E conta um pouco mais, assim, na sua experiência do ciclo básico na FMG, na PAFIT, né? Porque você foi uma das que ajudou a fundamental o ciclo básico que existe até hoje. Era uma experiência, tanto o ambiente entre os professores de diversas áreas que lutavam muito para articular as disciplinas do ciclo básico. Os alunos faziam 1 ou 2 específicas e 4 do ciclo básico de Ciências Sociais. E havia um esforço muito grande para que as disciplinas Sociologia, Política, Lógica do Pensamento Científico fossem harmonizadas, né? Quanto também, politicamente falando, a atividade política dos professores, política eu digo no sentido amplo do termo, de se comprometer com o ensino, de se comprometer com o ensino de qualidade, de enfrentar todo tipo de opressão, de denunciar todo tipo de discriminação, e as turmas eram gigantescas. Então, assim, eu estava falando, às vezes a gente fazia muitos seminários de ótima qualidade, onde, assim, às vezes eu tinha que separar os alunos, porque estava para não haver contato físico, de tão estimulante e tão enfim, envolvidas as pessoas estavam, porque as discussões diziam respeito à vida, né? Depois, como é que foi a sua experiência como uma filósofa, diretora do Museu de História Natural da FMG? Ser diretora do Museu de História Natural, Jardim Botânico da UFMG, foi o meu maior desafio. O diretor professor Tomás Haroldo Barbosa, me chamou para concorrer, né, à diretoria. Teve campanha e tudo, mas ele me chamou com uma tarefa muito ingrata. Eu me lembro das palavras dele. Ele falou que eu teria de trabalhar no sentido de defenestrar diversos professores que estavam se apropriando do espaço público, que era o Museu de História Natural. E, infelizmente, eu tive de fazer isso. E era um verdadeiro escândalo o que acontecia no Museu de História Natural. E depois ainda houve uma chuva com um vento de 120 km por hora que derrubou enormes, porque lá era o horto antigo, né? Eucaliptos enormes com 2, 3 metros de diâmetro em cima das casas. Então, assim, 6 meses de direção, eu já estava com o museu todo no chão. E aí, destruído. E aí começou a via sacra. Eu com o pires na mão pedindo para a CEMIG religar os fios, para o departamento de obras e tal. E eu ouvi no conselho universitário do pró-reitor de administração da UFMG na época, ele falando, olha, sabe o que podia acontecer lá no Museu de História Natural? Assim, passa a máquina, ele era da veterinária, passa a máquina lá, assim, planta capim, que vai ser muito melhor para levar capim para os vacas e para os cavalos lá da veterinária, porque vocês não fazem nada mesmo. Então,
eu ficava o dia inteirinho de pires na mão, e eu me lembro que as coisas só mudaram quando eu sou eternamente grata a ele. O vice-reitor, que era o professor Jacinto Lins Brandão, ele passou a me acompanhar na CEMIG, etc. Então aí as coisas, porque teve de ter caminhão Munk, cortar tudo e tal, depois reconstruir, enfim, né? E ao longo disso, paralelamente a isso, essa luta lá dentro, dentro do museu, luta política, através do conselho diretor. Então, assim, para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu saí do museu, muitas vezes eu saía às 4 horas da manhã, porque eu ficava até 5 lidando com as brigas políticas, 5, 5:30 da tarde. Só quando, a partir de 18 horas, é que eu podia trabalhar, fazer o meu trabalho como diretora. E havia muito que ser feito. E assim, para vocês terem uma ideia, o movimento de alunos no Museu de História Natural é assim, de 90 mil estudantes ao ano. E com muita insegurança. A gente tinha códigos, várias portarias, então tinha códigos, assim, todo mundo ficava alerta, porque chegava turmas de ônibus e ônibus com crianças de cidades do interior, 90 meninos de uma vez só, 120, todo mundo assim muito distraído e cheio de animais, né? E animais assim, fascínoros no museu, porque tinha o Cotó lá, por exemplo, que era um macaco, ele era atrevidíssimo e já tinha machucado muita gente. Então, aí vinha um código, assim, na Rádio Peão, tem uma turma aí, SN, quer dizer, sem noção. Aí todo mundo já saía das suas salas e ficava olhando os meninos e os macacos, né, os macacos pelo teto. E os meninos lá comendo biscoito, sacudindo, comendo banana e tal. De repente o código era pior. Tem uma turma aí, CSN, completamente sem noção. Aí todo mundo largava e vinha com os professores e acompanhava as crianças, assim, e os macacos todos, mas assim, porque você tinha de lidar com um imponderável muito grande, porque é muito bonito, crianças muito novas, às vezes crianças de 3, 4 anos, turmas muito grandes, muitos ônibus, às vezes, tudo junto, né? E, assim, por exemplo, do Pipiripau, e tinha um monte de caminhos para fazer, continua tendo, né? Muitos monitores das mais diversas áreas. Então, assim, e as próprias professoras dos alunos, elas se distraíam também, vendo, né? Tem, enfim, réplica de dinossauro, tem muita coisa para fazer. Depois do desastre do museu, quando tinha 6 meses que você tinha assumido a direção, como é que foi o retorno, né? Reerguer o museu de novo? Quem te ajudou? O professor Jacinto, fundamentalmente. E assim, eu sou uma pessoa que não desiste, mesmo. Então, eu realmente me devotei a isso e eu fiquei em cima, acompanhando todos os processos da reconstrução das casas, a fiação elétrica toda sendo recolocada. Havia vários outros problemas estruturais, tipo fossa e tal, no museu. Então, o museu, assim, ele era o horto originalmente, né? Então, ele passou a ser um espaço que ele serve hoje ainda, serve muito hoje ainda, como uma espécie de um local onde você pode fazer, por exemplo, um encontro ao ar livre ou no meio de uma mata. São 600 mil metros quadrados na região leste. É realmente uma região muito significativa, esse verde lá, né? E você pode fazer muitas parcerias a gente fez muitas parcerias com a comunidade do entorno, porque o museu fica com as portas abertas, então tem muita gente que faz caminhada dos bairros do entorno, né? E tanto quanto o museu serve e atende muito ao FMG, exatamente para fazer esse tipo de
encontro, oficina, onde você precisa de um ambiente mais informal, menos poluído, mais aberto, para fazer uma oficina, por exemplo, sabe? Quantas vezes nós fizemos oficinas de ficar o dia inteiro, porque lá tem restaurante também, e assim, e com fogão de lenha. Olha só, então assim, você fica... tem lagos, então assim, você tem muitas possibilidades de fazer. Eu fiz inúmeros workshops lá, inclusive de psicopedagogia, para esse curso do Cisnama, porque a disputa era tamanha entre eles, o problema do IBAMA, do Cisnama, era tão sério, que nós começamos, assim, vem cá, vamos pegar uma psicopedagoga e nós vamos fazer um fim de semana de mergulho. E nós vamos lavar toda a roupa suja. E foi essencial, porque o problema não era falta de conhecimento, era, antes de tudo, um problema de disputa institucional dentro do sistema nacional. Sabe? Por quantos anos você foi diretora do museu? 2 anos. É um mandato. Os anos, você lembra? Foi de 95 a 97. Então já foi no finalzinho da sua carreira? Logo Foi. Eu me aposentei já lá como diretora do museu. Mudando um pouco de assunto, o processo, um pouco antes da história do museu, o processo de migração da Fafiche, da Carangola para cá, como é que você sentiu isso? Assim, como é que você avaliava a importância do prédio da Carangola, a mudança para cá? Como você sentiu isso? Olha, eu acho que o campus, na época, foi um drama absoluto. Parecia que você ia para outro planeta, sabe? Sair do bairro Santo Antônio e vir para Pampulha, para o campus de Pampulha. Houve muita resistência e tal. E eu ficava falando, ao contrário, eu achava que era importante, eu falava para os meus colegas, gente, está fazendo falta, a Fafiche está fazendo falta no campus. Nós precisamos de ir para lá. Nós estamos isolados aqui e o campus da UFMG está precisadíssimo de nós e nós poderemos fazer muito mais trocas, porque é claro que a distância física atrapalhava muito isso, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, nós viemos para o campus e aí a quantidade de trocas, e eu considero hoje, que eu ainda frequento muito o espaço da Fafiche, eu considero a Fafiche o espaço mais poroso do campus. O espaço onde você encontra, onde as pessoas mais... por exemplo, dos pouquíssimos prédios, não sei se vocês percebem, que não tem catraca. Elas estão lá, mas elas estão baixas. Elas não funcionam. Quer dizer, não estão para funcionar. Você tem um grau de... outra coisa, por exemplo, as paredes da Fafiche, você se expressa por elas. Na Faculdade de Ciências Econômicas, alguém desenhou lá e foi um escândalo. Estavam querendo processar, procurar quem tinha grafitado as paredes. Pintaram tudo de branco. É completamente ascético o prédio da Faculdade de Ciências Econômicas. Da Belas Artes é outro maravilhoso. Só tem instalações, obras de arte para todo lugar, né? Então, eu acho que foi muito importante a Fafiche ter vindo para o campus. E para a filosofia, como é que você encarou essa mudança? Para o departamento de filosofia, eu acho assim, que essa troca, né, ela acontece com todos os departamentos da Fafiche. E existem, né, e cada vez mais está existindo uma tendência de se colocar em todo qualquer curso, por exemplo, conservação e restauro. A disciplina filosófica é obrigatória, pelo menos uma. Como está acontecendo também com uma disciplina, alguma disciplina que trata de sustentabilidade. Então, assim, o que eu acho que é um índice muito importante, muito bom da UFMG, porque
você precisa de, primeiro, aprender a não destruir o planeta, e você precisa aprender a lidar com a aceleração histórica, com a globalização, que está deixando muita gente completamente sem referência. Nós já temos adoecer psíquico específico dessa alta modernidade que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a presença do Departamento de Filosofia no campus e nos cursos os mais diversos está cumprindo um papel fundamental que eu sempre acreditei fosse o papel da filosofia, que é o de fazer pontes entre conhecimentos, entre épocas, entre as ciências, entre os conhecimentos mais diversos, né? Eu acho que é um espaço de traduções, sabe? Em que uma linguagem pode ser traduzida em outra, e por isso que você, inclusive o próprio trabalho mesmo de orientação e tudo, você vê os mestrandos, os doutorandos, eles vêm das mais diversas áreas, né? Não é à toa. Você acha que colaborou essa vinda para cá para a coisa se tornar mais técnica, por assim dizer, e conseguir lanchar profissionalmente? Não, eu acho que isso foi mais na verdade, não teve, eu não vejo como sendo um problema, uma questão determinada por um ambiente específico nosso, não. Isso foi uma mudança do ensino em todo o Brasil, né, do ensino superior, uma mudança determinada pelo MEC, no sentido de tecnificar, né, cada vez mais, tanto que os cursos são classificados em termos dos seus mestrados, doutorados, publicações e tal, né? Mas isso é uma tendência mundial, sabe? E por outro lado, esse diálogo, esse lugar da filosofia, que é um ponto, como se fosse um ponto de encontro, uma encruzilhada de conhecimentos, ele acaba exigindo que a linguagem da filosofia, para entrar em contato com essa diversidade, esse universo tão grande de conhecimentos, a linguagem da filosofia tem que se multiplicar. Isso significou uma especialização de linguagem. Hoje em dia você tem o conhecimento na área da filosofia, ele é altamente tecnicizado, sabe? Você, por exemplo, quando uma pessoa trabalha com filosofia da linguagem, por exemplo, ou com lógica, você não consegue, até o que ele escreve no quadro, você não consegue decifrar. Não é? E aí, nessa evolução assim, dos estudos de filosofia, como é que você vê a importância da filosofia nos dias de hoje? Assim? E a importância da filosofia como fazedora de pontes? Uhum. Eu acho assim, o que mais falta hoje é isso, por incrível que pareça, na era da informação e das grandes redes, o que mais o que menos se tem é comunicação. Então, nós estamos vivendo uma época de uma horizontalidade muito grande, uma multiplicação enorme de contatos, mas uma ausência ou uma fragilidade igualmente grande quando você precisa de descer no detalhe, quando você precisa de concentrar, de aprofundar qualquer coisa. E a filosofia faz isso. Ela consegue fazer, no meu entender, os dois movimentos. Ela tanto faz articulações, que isso é a grande vocação da filosofia, horizontalmente falando, quanto ela aprofunda. E ela, então, produz esses códigos que fazem a tradução, que permitem a comunicação entre essas áreas. E é disso que o mundo está precisando. Né? Vamos dizer assim, fazendo uma metáfora com a questão ambiental. Nós estamos interconectados. O que está acontecendo lá na Amazônia está afetando o planeta inteiro e vai afetar por gerações.
E assim, nós inclusive não temos condição nem de avaliar até onde que essas interligações, nós estamos vivendo isso agora, isso é muito recente, esse fenômeno de globalização e essa aceleração histórica. Mas assim, como eu falei, já existe um adoecer psíquico específico disso, que é uma ansiedade brutal, que está atingindo inclusive pessoas muito jovens, que é exatamente essa incapacidade de se localizar. E eu vivo dizendo para os meus colegas, porque eu tenho colegas de 20, 22 anos, eu fico falando para eles assim, gente, vocês não têm de responder a todas as mensagens que vocês recebem. Vocês não têm de responder a todas as demandas. Vocês têm de escolher. Ah, mas como que eu escolho? Eu falei assim, pois está faltando, é outra questão que está muito esfiapada, muito perdida também, que é a questão da sua orientação, a questão ética, a questão dos valores. Isso é uma outra questão que não se está colocando, sabe? E aí acho que no Brasil especificamente isso é mais agudo atualmente, mais do que até em outros países. Lembrando também, assim, da sua época de professora, conta um pouco pra gente, tem algum caso de algumas boas lembranças ou lembranças ruins que você gostaria de lembrar, de colocar? Quais casos você contaria pra gente? Nossa, os casos são muitos. Casos de aluno. O das reuniões eu já falei, né? Sim, pode contar, se quiser. Das reuniões do departamento? 14 horas. Pois é, reuniões de departamento, por exemplo, duravam 14 horas, com direito a muitas rodadas de coxinha, porque você não estava discutindo só uma pauta, você estava discutindo os destinos da humanidade, e aí depois de algumas horas, alguns entravam em surto, por exemplo. Então um professor, num momento assim, de maior fragilidade, falou assim, eu estava entre dois professores, um falou e o outro respondeu, então eu senti até o cheiro dos dois. Um falou assim, muito emocionado, mas eu só queria ser amado. Aí o outro do meu lado falou assim, então não torne isso tão impossível. Mas depois de algumas horas de reunião, você começa a surtar mesmo, né? Bom, e havia muitos folclores, né? muitos, por exemplo, o professor Vicálio, havia sempre uma roda, parecia que você estava na Grécia Antiga, sabe, entre os filósofos da Grécia Antiga. Havia sempre uma roda de pessoas em torno do professor Vicálio, e a gente ia sempre, sexta-feira era o grande dia, a gente ia sempre, esticava e íamos para algum bar, boteco, qualquer coisa, tinha, inclusive assim, a vida política nesses botecos também era fortíssima. Assim, botecos onde você fazia discursos. Não, porque sempre a questão política muito premente, né? Então tinha, por exemplo, eram lugares onde você pagava pouco, claro, né? Ficava muitas e muitas horas discutindo, sabe, assim, todas as mesas, você estava fazendo seminário, continuando a vida, né, universitária, e de vez em quando um mais exaltado fazia um discurso lá a propósito do que estava acontecendo na política, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, e não sei o que e tal, era aplaudido e tal, era muito interessante. Eu estou pensando aqui agora, enquanto eu estou falando para vocês, como que a coisa mais preciosa que eu aprendi com a filosofia, para a minha vida, foi a dialogar. E tanto esse diálogo entre os saberes, quanto esse diálogo na vida, para a vida. Isso me ajuda muito, tem me ajudado muito a envelhecer, por exemplo. Porque eu tenho a impressão de que eu não perdi o contato com o meu tempo e com pessoas que são 40, 50 anos mais novas do que eu. Eles frequentam a minha casa assim, com a maior
naturalidade. A gente tem altos papos, papos inclusive de altíssima intimidade. E assim, eu fico tão feliz de perceber que eu consegui acompanhar, né? E eu acho que é um envelhecer muito bom esse, em que você não perde a chance de mudar. Você não se esquece de mudar. Você não se acomoda, sabe? Então, isso é o que o diálogo permite. Enquanto você continuar dialogando, você não envelheceu. Então, conta pra gente um pouco sobre a sua participação nos movimentos estudantis. Como que era lá na Carangola, tanto quando você era secundarista, quando você foi estudante. Se você esteve presente durante alguns ataques da polícia? Sim, invasão, eu era até secundarista, eu estava estudando na Faculdade de Filosofia e houve uma invasão do prédio pela Polícia Militar, que começou às 8h20 da manhã, 8h30 da manhã e foi até 9h20 da noite. O professor Pedro Parafita de Bessa era o diretor, ele ficou o dia inteirinho ligando para Brasília, porque era um absurdo aquela invasão do prédio federal pela Polícia Militar, né? E eles atacaram, jogaram muito gás lacrimogêneo, eles atacaram inclusive os alunos do colégio de aplicação, adolescentes, gente novinha, né? A vizinhança toda ficou desesperada com o que estava acontecendo, porque era assim, eu estava na biblioteca e eu vi os carros chegando, os carros da PM, eram Volks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, camburão, tal. Achei muito estranho. Eu vi os carros chegando. E eles cortaram a água do prédio. Nós ficamos essas horas todas lá, presos, sem água. E a sorte é que nós tínhamos, a gente fazia, tinha havido uma campanha para operários da construção civil que estavam em greve. Então havia alguns gêneros, açúcar, fubá, farinha de mandioca. Então as meninas entraram para uma cantinazinha, fizeram lá um mingau com açúcar e sal, um mingau de fubá com açúcar e sal, porque para não baixar a pressão, né? Em Afonso Pena havia 15 líderes estudantis que estavam lá, que a polícia queria pegar, o DOPS queria pegar, né? A experiência de participar da vida política de uma forma mais visceral, ela está bem diluída, sabe? Não é a mesma coisa você se comunicar pelas redes sociais. É muito diferente você... e a gente se expunha mesmo, assim, nós tínhamos táticas, a gente ia com os bolsos cheios de bolinha de gude e de rolha, porque a cavalaria vinha em cima, então você jogava bolinha de gude e os cavalos ficavam patinando, porque era cacetete mesmo, sabe, assim, você apanhava mesmo, era muito gás lacrimogêneo, cavalos, então assim, era um embate, sabe, e a gente sabendo, assim, era tudo muito censurado, era muito difícil a gente saber. Eu tive, por exemplo, duas colegas que eu achei que elas tinham sido mortas. Eu fiquei na maior alegria quando, 2 anos depois de formada, eu encontrei uma delas, ela estava inclusive num movimento de organização das mulheres, no Rio de Janeiro, e eu jurava que ela tinha sido morta, ela e o namorado. A atividade deles era o quê? O namorado dela era presidente do Centro de Estudos. Olha que coisa. Como que você vê? Como você vê a participação feminina no movimento estudantil na época? Na época? Na participação. Olha, para falar a verdade, quando eu vejo hoje, né, o movimento feminista que está tão em evidência, né, eu fico falando para as minhas... Porque eu sou da geração de 68. Então, eu fico falando para meus colegas, gente, isso para mim isso me dá uma sensação de revival. Eu estou revivendo. Da mesma forma, é muito impressionante.
eu passei por todo esse questionamento, eu vivi esse questionamento, né? E isso era, e eu graças a Deus passei minha formação escolar, né? Eu estava sempre em escolas de ensino público e de ensino público bom. E na área de filosofia, por exemplo, se você pegar qualquer dicionário, qualquer coletânea de filosofia, você vai ver uma proporção muito pior do que essa que você experimentou lá. Com poucas filósofos, né? E assim, na antiguidade não tem nem registro. Na Idade Média, idem, nenhum. Isso vai começar a acontecer a partir do século XIX. E mesmo assim, restritíssimo. E, assim, e elas não conseguiam evoluir na carreira, inclusive. O que é fundamental para você conseguir projeção, né? E muitas vezes, inclusive, por exemplo, você fala: ah, Simone de Beauvoir, o que você sabe da Simone de Beauvoir? O que se diz dela? Ah, ela é mulher do Sartre. E por aí vai, né? Então, assim, muitas vezes... E a Simone de Beauvoir fez reflexões interessantíssimas, não só sobre o feminismo, como filosóficas. Ela era uma excelente filósofa. E ela é muito pouco divulgada, né? Ou muito menos do que Sartre, por exemplo, né? E como você vê, então, essa perspectiva de mulheres filósofas como professoras que educam mulheres filósofas alunas? Assim, qual que é a importância dessa representatividade, dessa relação? Você enxergou isso durante o seu processo de formação? Eu acho que, bom, na minha formação, por exemplo, a Sônia Viegas foi uma pessoa-chave para mim. Ela foi uma mestra mesmo. E eu acho que, como mulher e como filósofa, nós temos uma oportunidade muito grande de exatamente ter acesso e permitir o acesso a essas articulações libertadoras que permitem você entender todos os constrangimentos e como que eles, todos esses comprometimentos, né, como eles são construídos, porque é só quando se descobre como eles são construídos que você tem alguma chance de desconstruí-los, né? E eu acho que isso realmente, eu tenho essa sensação, não sei se isso tem a ver com especificamente a minha condição de mulher, mas eu tenho sempre essa experiência de que as mulheres têm um compromisso, elas são mais comprometidas com a libertação do que os homens. Talvez porque para os homens não seja uma questão tão candente, sabe? Para as mulheres sempre foi. Você já nasce precisando de batalhar o seu espaço, de assegurar o seu espaço, ou de se defender de alguma invasão, né? Então eu acho que a gente tem um especial talento para isso, sabe? Assim, não é bem talento, não, uma sensibilidade, a gente está muito ligado nisso. Então a gente se compromete mais, sabe? Eu adorei. Que legal, obrigada. Foi um prazer. Acho que podia, para finalizar, você contar justamente o que eu acho que isso tem tudo a ver com o seu processo na filosofia. De não querer parar de estudar, de querer voltar à universidade, de querer continuar todos esses planos que parecem ser intermináveis. Sim. Sem dúvida. Porque a curiosidade não morreu, né? Não, de jeito nenhum. E isso eu acho que é uma coisa que a filosofia que é um dos privilégios de se estudar filosofia, sabe? Porque você aprende a decifrar essas grandes articulações e você não deixa de perguntar,
Você não esquece de se perguntar. Você está sempre se perguntando. Sabe? Por isso que eu falo, como que isso me ajudou, inclusive, assim, tem me ajudado muito a envelhecer. Assim, você não perde contato. Você consegue se atualizar. Sabe? Porque você consegue continuar perguntando. Continuar curioso. Sabe? E isso é muito... eu acho que isso é o nó gordo lá a essência da reflexão filosófica, inclusive. Né? A filosofia não está tão preocupada em responder como as ciências estão. Ela está preocupada sempre em perguntar. É o específico, o lugar específico da filosofia. E como é que você foi parar na graduação de turismo? Na graduação do turismo? Pois é, porque era um sonho antigo. Eu quis sempre fazer, eu queria fazer história natural. Mas quando eu fui fazer vestibular, estava acabando de acontecer a reformulação que instaurou os institutos, G6, CB, etc. Então, o curso de História Natural, que era o que eu queria, que era um curso de grandes articulações, que articulava exatamente meus interesses. Natureza, meio ambiente, vamos dizer assim, e filosofia, tinha acabado de acabar. Então, eu não pude fazer História Natural. Acontece que no curso de turismo, você, de novo, o curso de turismo, de novo, ele é uma área de confluência. Ele não é uma ciência, ele é um campo onde você percorre esse campus inteiro. Você faz disciplinas as mais diversas. Então, assim, eu fui olhando eu escolhi o curso pelas ementas das disciplinas. Eu falei assim, haha, descobri História Natural. Onde que ou seja, esse leque amplo, que é o que eu gosto, né? Que você faz as articulações. É isso, ótimo. Muito bom. Gostei muito, gente. Foi um prazer.